Hoje estaremos trazendo uma palavra diferenciada. O que seria da raça humana se não fosse a palavra de Deus? E nós passar a acreditar. Como que nós podemos acreditar na palavra de Deus que não seja pregada, anunciada? Olha como que a palavra de Deus nos diz. Aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 e o 18. Versículo 17 diz assim. Olha como que a palavra de Deus fala. Versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Versículo 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por todas a terra, sim, a voz deles, lá as suas palavras, até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Não adianta, no grande dia do Senhor, não adianta o ser humano se lamentar. Todos ouviram, nesse grande dia do Senhor, todos ouviram a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é a fé? É acreditar. E a humanidade tem visto, tem ouvido a palavra de Deus. Aí muitos falam: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei o meu próximo. Aí vai ser doído naquele dia. Está vendo? Sim. Nesse grande dia do Senhor, no grande dia do Senhor, será lamento, tristeza, angústia, aflição, agonia. Não me atrapalhe não. Pelo amor de Deus, para com isso. A Bíblia nos fala que nós devemos ouvir a palavra de Deus e o praticar. Não adianta no grande dia do Senhor. A Bíblia nos fala que no grande dia do Senhor vai ter um grande lamento, por motivo de vai estar enfrentando a ira de Deus. Senhor, eu ajudei o meu próximo, eu ajudei aquele, profetizei, curei os enfermos no teu nome. Aí Jesus vai dizer: apartai de mim todo aquele que praticou iniquidade, que eu não conheço. Jesus está dando oportunidade para você. Jesus está dando oportunidade. Por qual que eu estou falando essa palavra? Porque Jesus envia os seus mensageiros. Não adianta você meditar neste hino. O homem tem tudo na sua vida. O homem tem tudo na sua vida. Tem dinheiro.
crianças. É a mesma coisa que não tem nada na sua vida. Pode ter tudo na sua vida, sem ter Jesus na tua vida, não tem nada. Não passe de um mendigo, porque não tem nada. Mas a palavra de Deus nos fala que nós devemos ouvir a palavra de Deus e o praticar. Não veio atrapalhar não, rapaz, pelo amor de Deus. Some daqui, viu? A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos ouvir a palavra de Deus e o praticar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A paz do seu varão. Nós devemos ter um caráter na nossas vidas. Porque se nós não temos um caráter nas nossas vidas, o que eu quero dizer dessa maneira? Ter um caráter nas nossas vidas é ouvir a palavra de Deus e o praticar. Fugir da realidade desse mundo, do qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Não adianta você ter tudo na sua vida e não ter Jesus na tua vida. É assim como essa folha seca que é levada pelo vento de uma banda para o outro. Assim como que você está no mar, você vê um mar muito furioso, é levado pelo vento de uma banda para o outro, que não tem sentido. É assim também a pessoa que não tem Jesus na tua vida, que não tem solução. Eu trago essas palavras ao seu coração. Hoje em dia tem muitas pregações de prosperidade, de bênçãos, mas não tem pregação da preparação da pessoa para encontrar com o Senhor nos ares. Amós, prepara-te para encontrar com o Senhor nos ares. Hoje eu digo as mesmas palavras. Prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. A humanidade se prepara para fazer uma festa na cidade, ou uma festa de casamento, bodas, ou um aniversário de algum da sua família, que chama os seus amigos, chama os seus familiares. Se prepara, mas se preparar para a vinda do Senhor Jesus, não tem esse preparo. Jesus me colocou nesse sentido para que eu possa falar a verdade, para você entender o valor que você tem. Nós, a humanidade, tem um valor muito grande para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que se reverenciar, obedecer a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que quando Jesus estava aqui neste mundo, uma grande perseguição seguia, uma grande multidão seguia a sua pessoa, uns para criticar, ou para receber sua cura, ou para receber o seu milagre, ou seguir seus passos.
para alcançar a sua salvação. Aí o homem se prepara para ter uma grande finança na sua vida, mas não se prepara para ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Não adianta você ter tudo na sua vida sem ter Jesus na tua vida. Eu passei um hino nesse instante dizendo: o homem rico ficou mais rico porque ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. Passou a ser mais rico na sua vida por motivo dele ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Vou falar de um homem, uma personagem bíblica por nome Cornélio. E este Cornélio era um homem rico, tinha muitos criados, muitas finanças na sua vida. Deus deu um sonho para ele, e nesse sonho o anjo de Deus chegou até ele e disse: Cornélio, a tua oração, a sua sinceridade, as suas esmolas têm chegado ao céu. Quer dizer, Deus tem contemplado, Deus tem visto o agir dele na sua vida, Deus tem fazido para vir melhorar a sua vida. E a palavra de Deus nos diz que o anjo diz para ele: vai, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, e lá você convém de fazer. A palavra de Deus nos diz dessa maneira. Aí ele acordou, levantou e mandou seu criado ir lá na casa de Simão, por sobrenome Pedro, e mandou chamar. Pedro foi até ele e anunciou a sua palavra, anunciou Jesus para ele. Se ele, pela tudo aquela bondade que ele tinha feito, ele tornou-se mais rico na tua vida, porque ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. Não só ele, mas sim a sua casa, os seus criados, porque ele ouviu a palavra de Deus e acreditou. Vou falar de novo, versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pratica, faz uma experiência. Eu faço uma prova com você. Se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, você fazer um voto, fazer um compromisso com o Senhor Jesus, e entregar sua vida de corpo e alma ao Senhor Jesus, você pode fazer uma prova com o Senhor Jesus. E se não cumprir, eu vou voltar de onde que eu vim. Eu vou voltar de onde que eu vim, da onde que eu praticava. Eu vou voltar a praticar de novo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus e faz prova durante um mês. Se não tiver uma mudança na tua vida, eu mudo meu nome e volto para onde que eu vim, aonde que eu praticava. Você quer saber o que eu praticava, né? Vou falar. Deus me tirou do caminho das drogas, aonde que eu noticia nas drogas. Jesus me tirou desse caminho. Faz prova, faz um compromisso com Ele, faz prova, e dá um tempo durante um mês. Se esse mês não der uma mudança na tua vida, eu faço qual que eu falei, eu cumpro o que eu falei aqui para vocês. Você que não fez esse compromisso com o Senhor Jesus,
Entregue sua vida ao Senhor Jesus, e você vai ver o agir de Jesus, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo na tua vida. Porque a palavra de Deus é fiel. Não tem essa pessoa que não entregue sua vida ao Senhor Jesus se não tiver uma mudança na tua vida. A Bíblia nos fala, nesse grande dia do Senhor, era uma grande perseguição. Quanto mais era uma grande perseguição, mais a alma se rendia aos pés do Senhor Jesus. Eles ouviam a palavra de Deus e o praticavam, assim como Cornélio, do qual que eu acabei de citar nesse instante. Jesus vai fazer que você possa alcançar o seu objetivo. Você acreditando ou não acreditando, Ele vai agir na tua vida quando você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Entrega a Ele. Faça um compromisso com Ele, dá um passo à frente a Ele. Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A. Chegai a Deus, e Ele chegará a vós. O nosso Deus vai se aproximar de você. O nosso Criador vai se aproximar de você através de Jesus Cristo, o qual que Ele morreu. Jesus foi crucificado, morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar os nossos objetivos, alcançar a promessa de Deus. Eu entreguei, eu acreditei e fiz compromisso com o propósito de Deus. O propósito de Deus para a humanidade é muito grande, é o qual que está reservado para nós, é o qual que está reservado para com aquele que entregue sua vida de corpo e alma e espírito ao Senhor Jesus. E você vai ver os cumprimentos da tua palavra, da palavra de Deus em vossas vidas, porque Deus é fiel com a sua palavra. Você não tem meditado na palavra de Deus? Vou deixar 4 versículos para você. Medite lá no livro de Josué, no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 8, que diz: examinai, meditai na palavra dia e noite, para que seu dia seja prolongado sobre a terra. Oséias, capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Evangelho de Lucas, no capítulo, ou aliás, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Errai, porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque ele contém a vida eterna. Para examinar as Escrituras, a palavra de Deus, e Deus vai agir na tua vida. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na tua vida, vai fazer que você possa alcançar os seus objetivos, que venha alcançar as promessas de Deus em vossas vidas. Deus tem muitas promessas para se realizar na vida do ser humano, mas o ser humano não se importa. Se importasse, entregar sua vida de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Por qual motivo que você não fez um compromisso com o Senhor Jesus? Por qual razão? Eu deixo essa palavra no seu coração. Por
Por qual motivo que você não fez um compromisso com o Senhor Jesus? Sempre tem um motivo. Você está perdendo. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, você está perdendo totalmente. Você está perdendo totalmente. A Bíblia nos fala que Deus está com seus braços estendidos. Jesus está com seus braços estendidos para te receber, assim como que me recebeu e recebeu milhões de pessoas na sua vida. Ele continua com seus braços estendidos. Jesus disse dessa maneira: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e blasfemaste o templo do Senhor, eu conheço teus filhos, como a galinha conhece os pintinhos debaixo das tuas asas. Jesus falava por parábola, para que as pessoas viessem entender o que ele estava falando. Se ele falasse pela parábola das coisas celestes, as pessoas não entendiam, mas Jesus falava das coisas desse mundo. Você pode observar na sua casa, se você tiver galinha na sua casa, tiver pintinho também, você pode observar, quando os pintinhos estão correndo por perigo, e estiver chovendo, se juntam seus pintinhos debaixo das tuas asas e o proteja. Jesus continuou dessa maneira, hoje, amanhã, eternamente, o qual que ele está pronto para agir na vida daquele que se aproxima dele, daquele que dá um passo à frente para ele, nos seus passos, no seu caminho, aquele que siga os passos do Senhor Jesus, ele está pronto para alcançar os seus objetivos, alcançar a salvação. A única pessoa que pode nos conceder a salvação é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E a palavra de Deus também nos diz que o acusador, tem um acusador que vive nos acusando dia e noite. Quem é esse acusador? É o próprio Satanás. Mas Jesus, o nosso advogado, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. A palavra de Deus nos fala: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. Quem é o advogado? É o Senhor Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele está pronto para agir nas nossas vidas, interceder por nós. O advogado está nessa posição para interceder por nós diante do juiz. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar, que a tua palavra vem falar fortemente ao coração dessa pessoa, que o Espírito Santo do Senhor vem trabalhar na vida dessa pessoa através dessa mensagem. Eu oro, eu coloco as pessoas ao teu cuidado, ó meu Deus, no nome do Senhor Jesus.